Olá a todos, eu sou André de Souza e o programa Equilíbrio Nacional de hoje, na temática Eleições 2022, estamos na última semana antecedendo o pleito eleitoral. Transmitido pela TV Vincere por todas as redes sociais de forma simultânea e também fica gravado no nosso YouTube depois, para quem não puder assistir, na hora da transmissão você vai lá, se inscreve e você vai aproveitar o que há de melhor. Hoje nós temos a grata satisfação de estar recebendo aqui conosco um empresário, uma pessoa com formação em tecnologia da informação, ocupou diversos cargos de diretoria em órgãos do Distrito Federal, do governo do Distrito Federal na área de tecnologia, o que o credencia também para gestão e administração pública, é candidato a deputado distrital pelo nosso querido e amado Distrito Federal. É uma pessoa que veio de baixo, mas desde novo já conhecia os princípios. E para que vocês lembrem bem dele, ele é irmão, que eu diria, de uma celebridade do hip hop hoje, que é o Hungria. Eu estou falando de Leandro Hungria. Tudo bem, Leandro? Ô André, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na TV Vincere, no programa Equilíbrio Nacional. E a gente vai contar um pouco aí da história do Leandro Hungria e por que a família Hungria disponibilizou o nome para entrar na política a nível de cenário do Distrito Federal. É verdade, você começou muito jovem, né? Desde 12 anos. Comecei muito jovem. Foi músico, começou músico, até hoje ainda está no sangue, né? Até hoje. Depois, aos 15 anos, já era DJ, depois estudou, se formou em tecnologia da informação, ou seja, você tem uma vida, uma trajetória, mas que é fundamental lembrar, costumo sempre dizer, né? De onde nós viemos, onde nós estamos hoje. Essa é aquilo que nos faz e dá força de continuar adiante. Então, conta para nós, para o nosso público, um pouquinho da tua história, porque é uma história bonita, que mesmo de onde você veio, há anos atrás, de baixo, isso não te fez pequeno, não te fez menor, ao contrário, né? Você sabia onde queria chegar e posso dizer que já chegou, é uma pessoa de sucesso. É verdade. Eu vou citar uma palavra que um rapper nacional fala, chamado Mano Brown. Ele tem um grupo chamado Racionais. Eu quero sempre mais. Isso é o que me motiva todo dia a acordar. Mas voltando, falando um pouco da trajetória do Leandro Hungria, não tem como esquecer os laços familiares. Dona Raquel, que é minha mãe, uma senhora negra, aquela que puxou o meu cabelo, aquela que me ensinou tudo o que eu sei hoje. Filho de seu Manuel, um cara que veio para Brasília com 17 anos para servir aeronáutica e conseguiu servir aeronáutica, inclusive aqui próximo do estúdio, na base. E eles se encontraram na rodoviária e ali começou um romance. E aí eu sou o fruto desse relacionamento, eu sou o primogênito. Hoje eu estou com 39 anos, fazer 40 daqui a pouco. E depois veio Manuela, que é a do meio. Hoje ela é auditora de uma multinacional na área contábil, uma auditora renomada, dicas de passagem. E veio o Gustavo, o vulgo Hungria. Para quem não sabe, Hungria não é nome artístico, gente, é o nome, é sobrenome, sobrenome de batismo. E daí a gente foi criado numa cidade no entorno sul de Brasília, chamada Cidade Ocidental. E naquela época, década de 80, de 90, as cidades do entorno sul de Brasília, a maioria da saída sul são estados que pertencem ao Goiás, eram cidades totalmente desprovidas de saneamento básico, de saúde, educação e segurança. Então,
toda a minha família buscava apoio no Distrito Federal. O primeiro emprego da minha mãe foi no Lago Sul, era empregada doméstica. Foi empregada doméstica de um ministro muito famoso na época, chamado Maílson da Nóbrega, ministro da Fazenda. Sim, da Fazenda. Então eu cresci na casa desse ministro, porque minha mãe, Dona Rosinha na época, que era a esposa dele, não deixava minha mãe ir para casa, porque minha mãe trabalhava muito bem. Não, mas eu tenho que ir não, então vou dar um quartinho para a senhora aqui no fundo de casa e você fica com o Leandro aqui. E meu pai, servindo na aeronáutica, da aeronáutica, ele foi para o Elefante Branco fazer o ensino médio. Naquela época ele completava com o ensino, eles tinham uma profissão depois do ensino médio. Ele se formou em técnico em contabilidade e logo após se formou em contabilidade também. E nesse espaço de tempo a gente foi muito bem criado na cidade ocidental nos princípios cristãos. Igreja evangélica, diga-se de passagem, minha irmã hoje é uma pastora que lidera milhares de jovens no Distrito Federal. Tendo em vista que dentro das igrejas, não só evangélica, mas nas igrejas católicas, nós temos um celeiro muito grande de artistas e de músicos. Eu sempre falo que dentro das igrejas nós temos vários artistas assim que vão estourar demais, porque lá eles não fazem para o homem, eles tocam para Deus. Então é a mais perfeita canção que você vai dar para o seu Criador. Então eu vi aquilo e falei, rapaz, eu achava muito bonito. E me chamou a atenção na época o piano, com 2 anos de idade. Obviamente que naquela época eu não tinha dinheiro para comprar um piano, e nem minha família tinha. Então a gente juntou um dinheiro e falou, vou te colocar na aula de teclado na igreja. Consegui, através do meu avô, compramos um teclado, fiquei 1 ano e meio, fui para a igreja tocar teclado. Com 14 anos já tocava teclado na igreja. Depois migrei para outra igreja, chamada Congregação Cristã no Brasil, e lá eu me formei em flauta transversal. Lá já era uma pegada mais erudita. Então a gente lia uma partitura e tal, enfim. E nesse intervalo eu já me interessava por qualquer tipo de música. Obviamente que eu não estava mais na igreja, porque eu já curtia e gostava de música secular. O pessoal da igreja fala que são as músicas mundanas, né? E daí eu comecei a fazer meus network. Eu falei, caramba, eu gostei do que esse cara faz. O que você faz? Eu sou DJ. Nossa, você tem tanta música, como é que faz para ser DJ? E na época eu não tinha muito network. E hoje minha especialidade é fazer network, graças a Deus. Então, desde pequeno eu tive essa veia de fazer network, de conectar histórias, e dessa história a gente tentar ajudar alguma pessoa. Nessa época era me ajudar. Então eu comecei a conhecer um DJ pequeno aqui, um médio aqui, um grande aqui. Tentei comprar equipamento, não consegui, que era muito caro. Mas sempre ia nas festas que os DJs estavam tocando. E de tanto encher o saco desse pessoal, o pessoal me chamou para tocar nas festas. Vem aqui, vem tocar. Aí comprei meus CDzinhos na época, era muito barato, era 3, 4, 5 reais. E comecei a tocar nas festas. Das festas eu fui pro rádio. Tinha um programa na rádio da cidade ocidental. Era um programa que acontecia diariamente de meio-dia às 14. E depois a gente passou pro final de semana, que era domingo. E daí foi onde comecei a me destacar como DJ, não como hoje. Mas naquela época eu já comecei a ter minhas festinhas, o pessoal me chamava para tocar em algum lugar, no quintal de casa, na piscininha, e tocava. Mas hoje tu continuas atuando como profissionalmente como DJ. E nesse caminho, ao lado da profissão de DJ, eu obviamente terminei o ensino médio e ingressei na faculdade de jornalismo. Jornalismo, eu fui um aluno muito bom, demais. Tive vários elogios, mas não terminei. Era aquele aluno que parece que o jornalismo foi feito por osmose. Eu não estudava para nada, porque eu tinha mania de ler as coisas. Então, minhas notas eram 8, 9, 10, 8, 9, 10. Tinha professor que questionava, rapaz, nunca vi você estudando nada, você é um dos meus melhores alunos. Só que eu não me afinizei com o curso. E parti para o vestibular de Tecnologia da Informação, um curso chamado Sistemas de Informação. Me formei, nesse intervalo consegui alguns estágios na área, e dos estágios, graças a Deus a gente prestou um serviço muito bom, dentro dos órgãos que eu passei, o pessoal me chamou para ocupar um cargo efetivo. Então, meu primeiro cargo efetivo foi na Corregedoria Geral do Distrito Federal. Eu era estagiário e o pessoal me chamou para ocupar uma chefia de núcleo de atendimento ao usuário, que era justamente atender o usuário das redes de computadores. Era um trabalho bem manual, era formatar computador, fazer backup de fotos, ensinar o usuário o que é logar, o que é uma senha. E daí, eu fiz muita amizade, na época até com o corregedor geral, com os gerentes, com os diretores. Um amigo meu saiu de lá e foi pro IPREV,
que é o Instituto de Previdência do Distrito Federal. Lá no IPREV, eu já fui como gerente. E aí no IPREV eu comandava lá a parte de carteira. O pessoal queria lançar o plano de saúde para o servidor do Distrito Federal. Mas eu acabei que eu saí de lá, não acompanhei todo o processo, mas saí de lá porque eu conheci outro amigo que assumiu outra pasta muito relevante aqui no Distrito Federal, que era na Secretaria de Planejamento, e me chamou para ocupar a coordenação de sistemas corporativos. Então, perceba que o degrauzinho sempre foi crescendo. Isso. E sempre através de network. Eu sempre falo para as pessoas, nas palestras que eu ministro nas escolas de ensino médio, que um homem sem network, ele é um homem morto. É um cara que vegeta na terra. Nós nascemos para viver em sociedade. E sociedade nós temos que saber também com quem andar, né? As pessoas corretas. E qual é o nome da tua mãe que eu me esqueci? Raquel. E do teu pai? Manuel. Então, dona Raquel, seu Manuel, eu, de antemão, pela história que eu já escutei, eu queria parabenizá-los pela criação, porque os dois deram encaminhamento a toda a família, né? Sim. Não importa a dificuldade que eles passaram, não importa o que eles tiveram que fazer, mas os 3 filhos tiveram uma direção e seguem de uma maneira honrosa. Graças a Deus, assim, é possível. Não é acordar da vida e acordar numa cama e se lamentar. A gente nunca passou por isso. Ah, meu Deus, falta aquilo, será que é hoje? Que dia que minha hora vai chegar? Não. A hora é toda hora, você tem que fazer a sua história. Na sua veia está muito claro a questão de garra, de empreender, de buscar crescer. Essa é uma das suas... Nós vamos voltar depois para a cultura, que isso está no sangue. Sim, tá demais. Porque eu vejo que você foi para a tecnologia, ocupou cargos, mas hoje volta e está como empresário. Estou como empresário hoje. Como DJ, isso está na veia. Está né? na veia. Então vai e volta. Vai e volta. Ou nunca vai. Diminui, mas depois potencializa. É um vício, né? Mas você tem um chamado muito forte do empreendedorismo também. Essa é uma das tuas plataformas também, sendo eleito, Sim. para que possamos contribuir com os pequenos, com os microempresários. Afinal de contas, os pequenos são responsáveis pela maior parte da geração de emprego, né? Aqui no Distrito Federal, muitas pessoas têm um equívoco de achar que o funcionalismo público é a maior parcela de emprego, quando na verdade representa somente 20% dos empregos. Que prazer ouvir isso da sua boca. Então você vai agora ouvir uma das principais bandeiras do Leandro, que é o empreendedorismo, e muitas das pessoas acham ruim o que eu vou falar agora, mas é necessário falar para a gente tirar esse dogma da cabeça das pessoas. Eu cresci, você que está assistindo aí o Equilíbrio Nacional, a minha mãe, a minha família e a sociedade como um todo, me falar e colocar na minha cabeça que para ser alguém na vida, eu tinha que passar em concurso público. Eu sempre me questionava, aonde que está escrito que o cara pobre, o cara da classe média, ou até o próprio cara da classe alta, para ser alguém, tem que passar no concurso público. E minha mãe sempre, erroneamente, óbvio que ela reconhece hoje, colocou isso na minha cabeça. E todo dia hoje, nas faculdades, nas escolas de ensino fundamental e médio, ainda acontece, vou usar uma palavra bem pesada, assassinatos de ideias empreendedoras. Todo dia nas escolas de ensino médio, de ensino fundamental e nas faculdades, nós matamos um Steve Jobs, um Elon Musk e um Bill Gates. Quando eu falo desses 3 nomes de empresários, é porque nós matamos ideias lá dentro, com essa forma de fazer com que eles pensam que eu tenho que jogar fora na faculdade para ficar atrás de uma mesa, sendo funcionário público e se contentar com um salário fixo. O que eu não suporto hoje, André, é ter a ideia, você ganha quanto? Eu ganho 5. Então quer dizer, se eu quiser gastar 10 mil, eu não posso. Não, você vai ter que se endividar. Então não é para mim funcionalismo público. Interessante, gente, ouçam com atenção. Eu não estou falando mal do funcionalismo público, até porque as principais chaves e engrenagens de uma sociedade funcionam a partir do funcionalismo público, até porque a iniciativa privada não está
ao alcance de todos, tá? Eu adoro funcionário público, tenho amigos, meu pai é aposentado como funcionário público. Só que eu não fui feito um cara para não estudar, para passar uma prova de funcionário público. Para ter limites, né? Nunca tive limite. A literatura diz que o único limite que nós podemos encontrar é aquele que nós mesmos colocamos em nós. Então, se você não coloca limite em você, o céu é o limite. Exatamente. Então eu crescia com essa ideia, me dá agonia de falar, eu falei, não, você tem que passar no concurso público. Eu falei, então eu vou tentar. Tentei uma, tentei duas, tentei três, e um fui até bem colocado, tinham 3 vagas, eu passei em 6º. Eu falei, não vou, isso aqui não é pra mim, eu tô perdendo tempo. Eu fiquei 2, 3 anos, o mundo lá fora acontecendo, a roda gigante girando, e eu fiquei no quarto aqui. Deixa pra quem tem afinidade. Eu até admiro as pessoas que têm disciplina para estudar, mas não foi feito pra mim. Eu sou um cara que eu tenho ideia, eu quero colocar no papel, quero colocar em prática. Se deu errado, eu vou lá tentar de novo. E isso é uma das nossas principais vezes que a gente quer colocar dentro das escolas. E estimular dentro das pessoas, dentro do ensino médio, ensino fundamental e do ensino superior, que o empreendedorismo é possível, que o empreendedorismo é viável. Nós temos empresas hoje no Brasil, vou citar uma, que ela desculpe os funcionários, tá? Mas ela é subutilizada. Nós temos hoje o Sebrae no Brasil, que é uma grande empresa. Tem gente que não conhece o que é o Sebrae. É verdade. Tem gente que não conhece qual é o Empretec, que é um curso maravilhoso. Eu jovem, acho que com 16 anos fiz o Empretec. Você tem 17. Você vê, é um curso maravilhoso que abre a sua mente. Você vai saber o que é uma empresa, você vai saber o que é existir fiscalmente para o governo, saber a viabilidade do seu negócio, saber o que é um lucro presumido, o que é um lucro líquido, o que é um lucro bruto. É curioso que quando você fala isso, eu venho de uma mesma linha. Meu pai e minha mãe funcionários públicos, mesmo de alto escalão, Sim. Mas com 15 anos eu sabia que eu não queria aquilo para mim. Eu ainda não sabia bem o que eu queria. Mas aquilo não. E era, na verdade, empreender, era crescer, era poder fazer alguma coisa diferente. E é possível. Então, é possível sim para todos, como você diz. E não importa para quem. Todos têm a mesma capacidade mental e cerebral para isso. E você falou uma coisa que é a realidade. Isso não vem a estatísticas no Brasil para que isso não choque. Nós matamos talentos com a forma de ensino que nós temos, que é de décadas passadas. Precárias, né? Então nós temos que ter um ensino aplicado ao empreendedorismo, de fato, porque é a questão do futuro. O emprego formal tem de diminuir. Você vê que desde a reforma, né, que era necessário, diminuiu. Né? Nós logo temos 2 minutinhos, 1 minuto para o intervalo, mas vou deixar você concluir para poder chamar o intervalo. Então você tem esse sangue de empreender. E nos ajude a botar isso, porque isso para nós é fundamental como empresário. Nós precisamos jovens. Sim. Com ideias, né? Exatamente. Eu fico assim maravilhado quando eu entro, por exemplo, no grupo Vincere, que vários jovens ali que vê o André como um espelho. Eu não fui funcionário público, porém eu tenho estrutura dessa através do empreendedorismo, da minha ideia. E falando dos empregos formais, a gente sabe, e é estatístico, que a conta não fecha. Exatamente. Nós sabemos que daqui 20 ou 30 anos, ou até menos, a conta não vai fechar. Nós temos mais aposentados do que pessoas na ativa. Sim. Como é que a conta vai fechar? Nós temos que produzir. Então, nós vamos chamar o intervalo comercial rapidamente. O programa Equilíbrio Nacional chama o intervalo e voltamos já com Leandro Hungria, irmão da grande celebridade do hip hop Hungria. Você vai viver. Esse livro, escrito pela doutora Cláudia Patrício Costa, advogada e jurista que no auge da sua carreira se deparou com o Covid-19. Foi a primeira paciente a ser diagnosticada no Distrito Federal com o Covid. Pela medicina foi desenganada, passou 105 dias internada. Mas é uma história de vitória. Após o Covid,
ainda enfrentou no ano seguinte um câncer de mama. Esse livro é extraordinário. Ele não trata de enfermidades, mas ele trata de como superar as adversidades da vida que todos nós temos. Eu, André de Souza, recomendo esse livro para todos. Você será outro após essa leitura. O programa Equilíbrio Nacional, pela TV Vincere, na temática Eleições 2022, volta do intervalo comercial com essa conversa maravilhosa com Leandro Hungria, hoje candidato a deputado distrital, está colocando o seu nome à disposição do eleitor do Distrito Federal. E nós estamos aqui conhecendo um pouco mais dele, das plataformas, sendo eleito, daquilo que ele, da história de vida dele, que é isso que ele deseja, nós estávamos conversando, levar esse conceito de vida, de crescimento, de empreender, né, Leandro? Esse espírito empreendedor que acho que me consome e te consome também pelo nosso pouco tempo que a gente se conhece. Mas uma das minhas principais funções, não, ou ganhando ou não, isso eu já faço, é incentivar esse espírito, essa chama, né, que é só empreendedor que sabe, fica com aquele bichinho lá, vai que dá certo, vai que dá certo. E como a gente falou no primeiro bloco, nós matamos hoje algumas ideias brilhantes dentro das instituições de ensino, seja ela particular ou privada. A privada também trabalha desse jeito. Sim. Principalmente em Brasília, André, porque aqui a maior fonte de renda é o funcionalismo público. Sim. Nós temos a Esplanada do Ministério, temos o Senado, temos a Câmara Federal e a estrutura estadual, que é o Distrito Federal. Então nós temos milhares de funcionários públicos. E ainda a questão diplomática, que não deixa de ser um servidor público. Não deixa de ser. Todos têm esse viés, vamos dizer assim. Então, pior para Brasília ainda, para os jovens, que a gente cresce ouvindo que a gente tem que passar no concurso público. A gente, quanto tempo Brasília não foi reconhecida pelo Brasil, que era uma geradora de concursos. As oportunidades de concurso público estavam todas em Brasília. 70%, 80% eram aqui, porque os órgãos, as sedes estão aqui. Só que eu falei, eu não vou para esse lado. Infelizmente eu não vou para esse lado. E partindo de fomentar o empreendedorismo na escola, é justamente criar oportunidade para esse pessoal. Criar oportunidade através de projetos. Hoje nós temos a tecnologia a favor da gente, se bem utilizada. Sim. Poucas pessoas têm esse conhecimento do empreendedorismo aplicado, de como levar isso para um jovem. Eu sempre na minha mente, isso já na nossa iniciativa privada aqui como empresa, eu fico pensando mas aí lógico tem que ter toda a liberação e talvez a mudança começar pelos professores que estão com esses dogmas, paradigmas do passado e daquela educação formal. Porque eles poderiam ter, nem que fossem videoaulas, uma vez, 2 por semana. Por semana tem o Senac, Sebrae, tudo isso que pode fomentar e deixar a criança evoluir. Eu concordo. É interessante você ter tocado nisso, porque parece que o papo foi combinado, gente, mas não foi. Não, é verdade. Um dos meus projetos, inclusive por ser da área de tecnologia, é justamente aplicar tecnologia. Mas como, Leandro? Hoje, em cada cidade satélite do Distrito Federal, não todas, nós temos as chamadas vilas olímpicas. O que são as vilas olímpicas? É uma estrutura do governo que tem uma piscina, tem um tatame, tem uma quadra de futebol, uma quadra de basquete, e eles fornecem acesso gratuito a essas modalidades de esporte. Então, se pegar hoje a minha estrutura de plano de propostas, o que tem lá? Tem um itemzinho lá que chamou a atenção de muita gente, chamado Vila Digital. O que eu quero fazer? O que é Vila Digital, Leandro? Vila Digital nada mais é que pegar parte da Vila Olímpica e transformar em laboratórios de tecnologia da informação. Gente, eu falo para vocês que nós estamos na era digital e querendo vocês ou não que estão nos assistindo, não tem volta, não tem mais volta. Nós temos os casos hoje que ficou conhecido mundialmente, que é o caso dos taxistas, André. O Uber veio e acabou com os táxis. Sim.
E eles começaram a reclamar, não sei o que, não pode, não sei o que, não pode. Pode sim. Tentaram de tudo. Exatamente, não tem como. É a tecnologia. A estrutura que existia para funcionar o serviço de táxi. O de hotel lá, como é o nome? Me fugiu. Airbnb. Airbnb que não tem um quarto de hotel, só Não tem faz a gestão. Ele faz a conexão. O Uber, a gente trabalha para ele. O Uber tem um data center, ele conecta pessoas, ele conecta o motorista ao passageiro, o passageiro ao motorista. Ponto final. Olha que negócio mais legal. Entendeu? Então, dentro da Vila Digital, eu quero fomentar isso dentro dos alunos de ensino médio e até de ensino superior. Ensino superior até porque já sabe o que quer, mas o ensino médio, ele precisa de um empurrãozinho. Então, o que a gente vai ter dentro da Vila? Leandro não sabe o ensino superior. Esse é que me deixa um pouco até triste no aspecto. Uma vez nós criamos um curso nosso para ajudar algumas pessoas. O tema era o seguinte: concluir minha universidade. Ponto. 2 pontos. E agora? Todos que estão lá não sabem que direção tomar. Porque a questão do hábito de um planejamento, de buscar uma direção na vida, ela tem que começar lá atrás. Na e base. onde tu está falando? Na base. Na base. Então ela vai chegar lá na universidade sem a base e ela vai continuar perdida. Então é esse nicho que nós temos que atacar. Não se começa uma casa por cima. Não. Então nós temos que atacar desde as crianças de 10, 8 anos, dali que nascem os talentos. E aí chega lá, termina a faculdade e não sabe o que vai fazer. O que ele vai fazer? Não sabe. Concurso público. Concurso. O cara é um funcionário público frustrado, porque ele fez direito ou fez enfermagem e passou por um cargo meramente administrativo. Aí você jogou sua faculdade no lixo. Não desmerecendo o curso de Direito, nós temos uma estrutura jurídica, mas muitos migraram para curso de Direito que entenderam que davam a maior amplitude de conhecimento para concurso público. Quer dizer, então a pessoa não vai porque gosta, e quando você não faz aquilo que gosta, a tendência é você, com o passar do tempo, não fazer bem feito. Frustração. E ter frustrações e não ser bem sucedido financeiramente. Porque tem gente que diz, tem pai que diz, não, faça direito. O filho diz, não, eu gosto de farmácia. Então faça farmácia. Faça farmácia. Faça com talento, da forma bem feita. Sim. E você vai alcançar. Eu tenho um amigo, André, mudando de assunto um pouco, partindo para a sua área de direito. E é um cara que acordou assim muito rápido com a evolução da tecnologia. Hoje ele é contratado de um banco internacional e ele é brasileiro, inteligentíssimo, fala diversos idiomas e ele atua só na área do direito cibernético. E dicas de passagem, muito bem remunerado. Para você ver, você que é da área de direito e indo para a evolução da tecnologia, chegou no direito. Hoje os bancos eles procuram a preço de diamante um profissional da área do direito que entenda de crimes cibernéticos, crimes digitais, da parte de invasão de banco de dados, violação de segurança, de normas de segurança dentro de um banco, no que diz respeito a sistemas. Se eu não me engano, o mercado é muito defasado. Se eu não me engano, tem um número que é em torno de 30 bilhões, a 40 da febre branca, os bancos perdem por fraudes durante o ano, aqui no Brasil. Sim. Então você imagina o quanto nós estamos falando. Na verdade, o que eu quero mostrar, e você também certamente, é o quanto tem de espaço para a pessoa crescer de forma empreendedora, porque isso é empreendedorismo, isso é inovar. Exatamente. Isso é fazer aquilo que não está sendo feito, né? Então, é o que eu sempre falo. Vou te devolver a palavra, porque a gente se importa. Mas isso é legal, porque como minha mãe fala, nosso Santo Barteu, a gente tem as mesmas princípios, as mesmas ideias. Sim. E que eu falo sempre nas palestras que eu dou, nas escolas ou nas reuniões, apresentando os meus projetos. Gente, tem uma coisa que tem que ser estimulada em você diariamente, que é a curiosidade. Você, quando exerce a curiosidade, você vai perceber que você pode muito mais. Porque a informação não vai chegar em você pronta. O problema da sociedade hoje é engolir e digerir informação. Se você for curioso, você consegue arrumar ideias inovadoras. Por exemplo, se esse meu amigo, que é da área do direito cibernético, do direito digital, ele era
um cara muito bem de vida, tinha um escritório dele de assessoria jurídica, e ele instalou. Falei, cara, então tenho que ser curioso, tenho que me especializar, foi para os Estados Unidos, fez a especialização dele na área de crimes cibernéticos, amparado e aliado à Constituição brasileira, que ainda também é defasada no que diz respeito ao digital. Sim, não tem. O marco da internet até agora não saiu, entendeu? Então ele exerceu a curiosidade dele, está ganhando rios de dinheiro, porque ele é um profissional disputadíssimo pelo mercado pago, E pelo certamente ele consegue não resolver 100%, é minimizar os problemas. minimizar os problemas. Porque não tem marcos regulatórios, e é no mundo inteiro. No mundo inteiro. Isso, mas um bom profissional consegue minimizar bastante os impactos negativos. É achar oportunidade nesse oceano que a gente vive. Você sabe por que a Apple e essas empresas, elas nunca, não estou fazendo propaganda delas, nós estamos falando de conhecimento, tecnologia e da curiosidade, que é o constante desenvolvimento. Eles não caem porque eles têm, primeiro, a convicção que a forma que eles produzem hoje ainda não é a melhor possível. Então, isso é em tudo, em todas as carreiras. A forma que eu trabalho não é a melhor possível ainda. Então, eu tenho que buscar todo dia a melhor forma que eu, André, posso produzir melhor, que você pode produzir. E é assim que eles fazem. Se nós tivermos esse pensamento, não é do dia para a noite. Isso é os insights que vêm, é porque você está provocando a sua mente a desenvolver algo melhor do que você já faz. Sim. Como foi esse teu amigo, advogado. Exatamente. Então veio nele a ideia e foi buscar. Foi buscar, se especializou. Eu tenho no meu bloco de notas do iPhone também, que é da Apple, vários insights que eu tenho. Essa ideia vai dar legal, essa aqui não vai. Eu vou e tento colocar em prática. Obviamente que eu não consigo colocar todas em prática, mas eu tento colocar, na maioria das vezes, a maioria das ideias que eu tenho. Tem um cara que eu sou muito fã, sou apaixonado por ele, é o famoso Elon Musk. Para quem não conhece o Elon Musk, ele é o fundador e o dono da Tesla hoje. É um cara que é um dos caras mais ricos do mundo e leva um estilo bem simples. Ele é o mais rico hoje, né? Exatamente. Ele é o único que chegou na casa já dos 300 milhões. Ou seja, o segundo está em 200. 200. E hoje mora na casa de um amigo, não tem casa própria e tem um império. E um dia eu visitando, estava em Orlando na época, e estava lá, e Cabo Canaveral é perto, né? Sim. Então na base da NASA lança e a gente vê. Eu pensei, não, que ele é um foguete da Elon Musk que está indo ali para ideias inovadoras e tal. Eu cheguei com isso no Brasil. Rapaz, o cara lançou um foguete, quem era Elon Musk? E me chamou a atenção um projeto dele chamado Starlink. Olha que projeto inovador. É claro que ainda não está acessível, já está acessível no Brasil, só que o custo ainda é muito caro. Hoje você com 5 mil reais... Mas se eu não me engano, daqui 30 dias na Amazônia vai estar funcionando, depois que ele veio aqui, viu? Já começou. Já começou. Já está funcionando. O que é o Starlink? Ele vende para você uma estrutura de internet, uma antena, um roteador e um cabo de rede. E através do satélite dele, você tem internet em qualquer lugar do mundo. Não cai nunca, né? No meio do deserto você tem satélite. Tanto você que tem internet. ele entendeu justo, é uma opção dele, não estou defendendo nem criticando, nós estamos num momento de guerra ali na Ucrânia e na Rússia, e a primeira coisa que a Rússia fez foi cortar os sinais todos. E ele entendeu que era justo, ele estabeleceu uma sinal de internet via satélite, acabou, está funcionando. É o único, ontem eu vi falando, eu estava lendo sobre ele, e até dizia, ninguém sabe, essa pessoa é a pessoa... Mas aí vamos voltar a uma coisa que interessa dele, que era o que você estava falando, que é a educação. Sim. Você sabe que ele construiu ou comprou uma escola e contratou os melhores professores para educar os filhos dele. Você vai perguntar, ele pode fazer isso? Ok, pode. Mas tem gente que pode e não faz. Porque ele não compactua com o sistema que é no mundo inteiro, aquele sistema limitado, que limita os jovens. Então, ele tem essa educação e lá já tem mais pessoas que ele trouxe para dentro da escola, não só os filhos, para exatamente deixar eles viajarem nas ideias do que vier. Pode até usar os metaversos, os jogos, mas ele vigia, monitora por fora. Se é algo que ele entende que é criativo, que vai estimular a criatividade, ele deixa. Se é algo que não leva a nada, ele bloqueia. O filho não pode ver aquilo. Acabou. Então, a tecnologia
e deixar a mente da criança fluir, porque é a mente mais limpa para criar. E Não tem daí limitação. você cria tantas coisas que... Então, realmente a educação é a nossa... E a educação de base, porque não importa aonde tenham jovens, se ele está num local menos favorecido, se ele está na classe média, alta, se ele não tiver oportunidade desse tipo de estrutura de ensino, eles serão semelhantes. Exatamente. São oportunidades que eu falo palpáveis. Você consegue pegar, cara, eu estou dentro de uma sala de aula com computadores, com um ar-condicionado, com um professor bem instruído que está passando esses conhecimentos para mim. Justamente que eu não consigo entender como é que o pessoal não teve uma ideia que eu tive, que é a tal da vira digital, gente. Se a gente parte do pressuposto que o mundo é cada vez mais digital, por que não implementar dentro da educação da base, ou já chegando no ensino médio, a educação digital? Mas o que é a educação digital, Leandro? Mostrar para os jovens que o computador e o celular não é só para você ficar dentro de rede social. É uma fonte de renda. Você pode revolucionar o mundo através de um aplicativo. Como tu enxergas que é uma questão de disciplina, lógico. Para chegar ao sucesso, fazer algo diferente, tem que ter disciplina. Mas como nós podemos tentar disciplinar exatamente isso que você está falando? Alguém pegar um celular e não ir direto para a rede social, ou ir para fazer negócio. Sim. E tão somente não ficar divagando ali, perdendo tempo. Isso seria questão de base também. Seria questão de base, mas voltando ao assunto da base, é mostrar para ele que ali também é uma fonte de renda. Não é um lugar para você ficar perdendo tempo, entre aspas, falando. Ou seja, gente, você gosta de quê? Eu gosto de gravar vídeos e colocar na internet. Deixa eu te falar um negócio. Você sabia que o YouTube, a partir de 1 milhão de visualizações, se eu não me engano, ele paga 4 centavos de dólares por cada visualização que você teve? O jovem olha assim, sério? Eu falei, uai, eu sou prova disso, meu irmão é prova disso. 80%, 70% da nossa renda vem da plataforma de YouTube e de streams como Spotify, Apple Music, Deezer. O jovem olha assim, caramba, é verdade. Mas eu não gosto de gravar música, de gravar vídeo, eu gosto de cantar. Então você sabia que o Spotify também te monetiza a partir do momento que você coloca a sua música lá? Não. Então deixa eu te apresentar um YouTube novo. Deixa eu te apresentar um Spotify novo. Na verdade, está faltando essa informação para eles, porque a criatividade para produzir eles têm. Eles não sabem que isso chega em algum lugar. Vamos usar um exemplo bem grotesco, André, rapidamente, que já estão chamando break, né? Já. Então, olha só. Mas vamos lá. Coisa para concluir. Se tem uma criança que gosta de um sanduíche daquela marca famosa, Tá. ela gosta muito. Tem criança que é quase difícil encontrar criança que não goste. Ela come e gosta, você dá para ela, você gosta. Toma sanduíche. Agora você falar para essa criança o seguinte, a cada sanduíche que você vai comer, você vai ganhar 10 dólares. Ela vai comer pra caramba. É a mesma coisa que falar com os jovens. Cada conteúdo que você botar aqui no YouTube, no Spotify, você sendo bem instruído e parar de olhar as redes sociais como redes sociais e esmiuçar ela, que lá dentro dá pra ganhar dinheiro. Ela fala, é mentira isso. Eu falei, é verdade. Ela vai fazer vídeo todo dia, vai procurar entender de YouTube Business, do Spotify, abrir a plataforma Business dessas plataformas, e ela vai ficar muito... Eu já usava de graça, agora sabendo que eu posso usar e ganhar dinheiro, é justamente colocar essa sementinha no coração. É o que falta hoje dentro das escolas. O programa Equilíbrio Nacional chama um intervalo comercial e volta rapidamente. Com Leandro, nós vamos para o último bloco, mas fique aí que nós temos ainda muita coisa para falar. Pedacinho de Minas, o melhor pão de queijo de Brasília.
O programa Equilíbrio Nacional volta do intervalo com essa conversa salutar com Leandro Hungria, candidato a deputado distrital. Porque falar de educação, falar de conhecimento, falar de cultura, que agora nós vamos até falar um pouquinho, que ele, na família dele corre esse sangue da cultura. Lembrando que ele é irmão do Hungria, que é a grande celebridade hoje do hip hop, não é isso, Leandro? Sim. E essa questão da cultura, da questão cultural mesmo, vamos falar da música, como DJ, como você vislumbra despertar isso? Porque tem muito talento também, né, que falta desabrochar, ou ter um incentivozinho, ou de repente mostrar que você, como falou, tem uma família estruturada. E essa atividade não tirou essa estrutura de base familiar que vocês têm. Então, que isso é possível, porque toda profissão tem o lado bom, tem o lado ruim. Agora, cabe ao profissional buscar o lado bom, aquilo que é bom. Se é uma profissão que faça, não precisa estar pegando atalhos na vida, né? Você tem que caminhar. Assim, eu acho que a gente vai ter que ter outros encontros, viu, André? Com certeza, porque são assuntos que você está falando e jogando, que são assuntos que eu trabalho desde quando eu me entendo por gente. Falando de estrutura familiar, minha geração, década de 80, 90, é muito diferente. Eu tinha uma estrutura que eu sentava para comer com minha mãe, era benção avó, benção avô. Então não tinha ainda o uso contínuo da tecnologia, tá? O que veio que aconteceu com a tecnologia? Hoje, os filhos e os pais, eles se comunicam através de um WhatsApp e o que separam eles é uma parede, um no quarto e outro no outro. Então aquele calor fraternal, aquela coisa família, consequentemente com o avanço da tecnologia, está afastando as famílias. Eu não quero usar a tecnologia para afastar as famílias. Ficou muito mais fácil você falar com sua mãe que está no quarto, você não precisa andar e ir lá e dar um abraço nela. Oi mãe, te amo, manda um áudio. Eu acho extremamente errado. Com certeza. E além de estarmos construindo uma geração de sedentários que não consegue nem ir no quarto ao lado dar um abraço da mãe. Essa é a grande diferença de usar a tecnologia de forma benéfica ou não, né? É isso que nós temos que entender, como tudo na vida. Exatamente. Por exemplo, então o seu projeto é usar de maneira, mantendo os princípios. Mantendo os princípios familiares e os bons princípios, os princípios que eu cresci como correto. E partindo para o assunto da cultura, não tem como eu não falar de cultura, até porque minha família é da área cultural, eu sou da área cultural. E eu quero apresentar para os jovens hoje, que eles já acordaram, principalmente, pasmem, os jovens hoje sabem que trabalham com música, sabem que o futuro é o YouTube, tá? A pandemia segurou 90% dos artistas através das lives, a gente sabe disso. Sim. Artistas de pequeno, médio e grande porte fizeram as lives. Meu irmão foi um das pessoas que fizeram as lives. Eu quero pegar esses meninos e justamente colocar dentro de uma vila digital. Ou dentro de um projeto do André. André, a gente vai fazer aqui, um estúdio. A gente vai produzir a música desses meninos e a gente vai impulsionar através de tráfego pago para o Brasil e o mundo conhecer. Uma coisa interessante que o pessoal pensa na internet como aquela forma micro. A internet é macro, gente. A internet é a mesma coisa de você mandar uma mensagem aqui, eu falo para o André, eu posso me comunicar com uma pessoa na China, com uma pessoa no Paquistão, com uma pessoa no Equador, né? Então, a internet a gente tem que deixar de ver ela como micro. Seu trabalho ele vai ser visto pelo mundo. A Anitta é o que é por isso. Exemplo disso. Meu irmão é o que é por causa da internet. É que as pessoas ainda não observaram. O que você está falando, eu vou usar o termo assim de escala, o escalonamento que isso chega. Sim. Né? A pessoa diz, não, eu vou ganhar pouco, Não, gente, nós estamos falando, eu vou ganhar, não sei quanto é para assistir uma live, mas é o mundo inteiro que está disponível, que pode assistir a tua live. Exatamente. Eu gostei do projeto de nós montarmos aqui um negócio. E outra, eu pensando nisso, você também tira um pouco e tem um controle do ambiente do jovem. Muitas vezes tirando de um ambiente hostil ou de um ambiente de show puramente
pessoal, não Sim. sei, nada contra, Sim, tá? claro. Mas assim, Eu entendi. não sei se você está entendendo. Entendi, o que eu tô querendo. entendi. Porque muitas vezes a pessoa está buscando um meio de vida e ele não sabe o caminho certo. Não sabe. Então cabe a quem já teve sucesso, já chegou como seu irmão, você que certamente ajuda a família, Sim. dar esse direcionamento para esses jovens saberem que é possível chegar em todas as profissões, em escala. Né? Em escala. Hoje o mundo, a pandemia, eu diria que nós tivemos o plano de 50 em 5 e nós tivemos o plano de 20 em 2. A Pandemia. pandemia, ou seja, o desenvolvimento tecnológico se desenvolveu 20 anos em 2 anos. Em 2 anos. Muito rápido. Muito rápido. E na verdade as pessoas só tentaram, elas estavam até ansiosas por aquilo, mas não tinham coragem. Como não tinha outro jeito, foram lá e deu certo para muitos. Deu certo para E muitos. para quem não deu é porque não tinha orientação, é isso. Falta essa orientação. Por isso que eu quero usar. Vou deixar a palavra contigo, senão eu também me empolgo nessa conversa. É porque quando tem 2 empreendedores se encontram, a gente começa a borbulhar ideias. Mas assim, sozinho, André, eu não dou conta de absorver esses jovens que têm essa sede de estourar no digital, de levar a música para fora. Agora imagine eu com um cargo político, sendo um deputado que luta pela cultura, que luta pelo lazer, e usar a tecnologia para beneficiar esse pessoal através de uma vida digital, através de oficinas digitais, através de reuniões como essa, brainstorms acontecendo diariamente dentro das escolas. Na pandemia, logo no final da pandemia, as escolas me contratavam justamente para fazer a seguinte pergunta, para os jovens me fazerem a seguinte pergunta: como é que você conseguiu? Ensina pra gente. Como é que é crescer no digital? Como é que ter milhares de seguidores? Como é que é gerir isso tudo digitalmente? Porque a gente sabe, você citou muito bem através do metaverso, que até esses encontros aqui vai diminuir. Eu sou contra, obviamente, mas não tem como eu ir contra uma tendência muito forte que é a tecnologia. Não tem como, gente. E a gente não, infelizmente, não temos parlamentares hoje preparados e preparando os jovens do futuro. Nós estamos criando jovens no futuro com métodos do passado. Isso é que me deixa mais indignado, gente. Eu sou totalmente da área de tecnologia, eu sou formado na área de tecnologia, sou pós-graduado na área de tecnologia, eu ganho dinheiro com tecnologia. E a gente tem que passar isso para os jovens, que é possível. E é possível usar para ser bem remunerado, é possível usar para o bem, para fazer o bem, porque as pessoas que não entendem preferem dizer que aquilo não é bom, no lugar de procurar se informar primeiro, né? É verdade. Então, nós estamos aqui falando com uma pessoa que, além de tudo, ele é empreendedor, ganha dinheiro com a tecnologia, mas ele estudou tecnologia. Sim. Da informação. Tem pós-graduação, tem conhecimento. E tem conhecimento também como empreendedor, acima de tudo. Como usar tudo isso para gerar resultado. Não cair nos erros básicos que a gente cai lá no começo. Então, André, é justamente falar para o jovem que é possível. Mas não é só falar, mostrar exemplos, mostrar resultados. Gente, é possível. Tu falaste um dado para mim que me deixou aqui assim. Não há problema falar no nome do teu irmão. Não, claro que né? Mas falaste que a empresa, que ele é um grande empresário, porque Sim. a estrutura dele virou uma empresa. É uma empresa grande. Né? Tem vários funcionários. Ela se sustenta com uma receita em torno de 70% de digital. Do retorno digital. 70% digital. Era isso que eu queria confirmar para você, reafirmar que você dissesse que a nossa celebridade do hip hop Hungria, seu irmão, sim. O retorno dele vem do digital. 70%, 80% do digital. Obviamente que temos os shows, né? Sim, naturalmente. Os shows a gente não consegue atingir tantas pessoas. Mas do digital foi onde ele fez a primeira turnê no Japão, onde ele fez a primeira turnê na Europa, primeira turnê nos Estados Unidos. Remunera muito bem. O show dele é um show bem pago. Só que o digital, a escalabilidade é maior. Com certeza. Então você não ganha só no Brasil, no seu nicho. Você ganha, se o chinês estiver assistindo o seu vídeo no YouTube, ele está ganhando. Meu irmão está ganhando. Sim. Ou tem até uma palestra do André, se um árabe tiver, você vai ganhar. Sim. Então você consegue atingir muita gente através do digital. Basta a gente
colocar isso na cabeça dos jovens de amanhã, para que eles consigam não só fazer do digital através da música, mas uma telemedicina, um teledireito, uma audiência de custódia, por aí vai. Não sei como está a produção. Nosso tempo, temos bastante tempo para o Leandro, porque eu quero deixar ele à vontade para fazer as considerações. Vamos lá então. Finais, mas fique à vontade na câmera, onde você fique. Vamos lá, vamos para essa, vamos para essa. A editora vai ficar louca depois, aí vai me matar na hora de editar. Mas falando um pouco das considerações finais, meu amigo André, como você bem mencionou no início da nossa conversa, eu sou candidato a deputado distrital por Brasília. E eu sempre falo para o pessoal que eu não sou um cara que sou estudioso da dor. Conversamos ali agora nos bastidores, que eu fui um cara feito para dar errado. Pelo lugar de onde eu nasci, pelas pessoas que me circulavam. E eu sempre levo para mim o seguinte ditado: você é a média das 5 pessoas que você anda. E isso eu coloquei, isso no meu coração. Isso. E eu procurei andar sempre com águia, com tubarão. Tubarão não anda com sardinha. Águia não anda com pombo. E eu sempre procurei... Muito menos com galinha. Muito menos com galinha. E eu procurei me cercar de pessoas que são melhores do que eu. Eu não quero andar com pessoas que é igual a mim ou inferior. Eu quero aprender. Essa mensagem ela é fundamental porque, como a gente já tem tempo, eu vou só fazer uma... Tem ainda algo dentro das pessoas, principalmente no nosso país, que para alguém ter sucesso, outro tem que ser fracassado. Exatamente. E esse universo nosso, nós que estudamos as leis universais, ele é ilimitado. Nós viemos ao mundo, nós somos filhos de um Criador rico. Nós viemos como a imagem e semelhança dele. Então, se nós andarmos no caminho correto, nós temos espaço para todo mundo ser próspero. Então, nós temos que comemorar a vitória do Leandro como empresário, do Leandro como empreendedor, do irmão dele como cantor. Nós temos que comemorar. E, com a ajuda de Deus, como deputado também, mas nós temos que comemorar o sucesso do próximo e ter sempre ao nosso lado pessoas melhores. Era só para enfatizar isso, porque nós na vida não perdemos o nosso lugar. Ninguém tira o nosso lugar. Não. Se um dia nós não tivermos, é que nós não demos conta de estar lá. Verdade. É interessante, porque as nossas ideias casam certinho. Eu, quando comecei a ganhar dinheiro, gente, o que eu queria fazer? Eu sempre ouvia meus amigos falar, viagem. Fala o primeiro dinheiro que tu ganhaste, que é para ver se desperta assim o jovem. Porque às vezes a pessoa vem do nada, de coisa que ninguém nem imagina. Não, o primeiro dinheiro que eu ganhei foi um cachê que eu ganhei em dólar. Foi a primeira turnê nos Estados Unidos. O pessoal, preciso que você venha abrir um show aqui nos Estados Unidos, e é em Newark, uma comunidade de brasileiros que tem lá. Eu falei, vou. Quanto é que é o seu cachê? A gente nem é preparado para cobrar o cachê em dólar. Não. Eu falei, cara, eu vou pedir aqui. Cara, passagem, alimentação e hospedagem, aí pedi $7.000. Aí o cara, sabe o que o cara falou? Vou te dar $9.000 e você vem pra cá. Eu não sabia que o meu nome estava tanto estourado lá, por causa do meu irmão aqui. Eles não tinham dinheiro para levar meu irmão, mas queriam levar meu irmão para tocar para os brasileiros. Rapaz, eu cheguei com $7.000 aqui no Brasil, meu irmão, falei, caramba, ganhar em dólar é bom demais, eu quero só ganhar em dólar. Na verdade, nós não conseguimos mensurar o valor que cada um de nós temos. Sim. Isso é outra coisa que tem que ser objeto de ensino nas escolas, em tudo. Sim. Não que nós vamos explorar, não, mas você, antes de poder ganhar isso, certamente isso faz parte dos estudos da lei, você deu muito, contribuiu muito com alguém, até com teu irmão. Sim. E sem nenhum tipo de inveja, sem nenhum sentimento negativo. Não. Ao contrário. Então, quando nós contribuímos, nós dividimos, nós levamos conhecimento, nós vibramos com a vitória do outro, uma hora o universo traz para nós isso em recompensa. E puxando esse gancho de vibrar com a vitória do outro, infelizmente no Brasil isso é cultural. A gente não vibra com a vitória do outro. Sabe por que a gente não tem empresários de sucesso? Porque os empresários de sucesso escondem da sociedade que ele é um empresário de sucesso. Por exemplo, gente, a partir do momento que você ganhar dinheiro, escuta o conselho do Leandro Hungria. Conheçam novas culturas. Conheçam o Equador, conheçam os Estados Unidos. Por quê? Vamos partir de um país de primeiro mundo que todo mundo conhece.
pelo capitalismo, pelo sistema de governo que vem dando certo, que é nos Estados Unidos. Não tão bem agora, o Biden, na minha opinião, está fazendo besteira atrás de besteira, mas esse é um assunto para outro programa. Nos Estados Unidos, qualquer lugar que você for, de um bairro de classe média, baixa ou alta, são raríssimas as casas que têm garagem com portão. O seu carro fica na frente para todo mundo ver o carro que você tem. Você pode ter uma Ferrari, você pode ter um Mitsubishi, você pode ter um Land Rover. Se o carro é seu, o que me interessa, e o que interessa para os Estados Unidos, é se você é um cidadão de bem e se você está pagando o seu imposto. Acabou. Aqui no Brasil é o seguinte, todas as garagens são cobertas, tem portão, porque a gente tem como cultura esconder o sucesso. Eu não vou mostrar meu carro para ninguém. O pessoal vai me roubar, o pessoal vai achar que eu estou roubando, o pessoal vai achar que eu sou traficante. E graças a Deus lá em casa, depois de muito tempo, a gente conseguiu quebrar esse paradigma. Meu pai fala, você comprou um relógio novo? Usa o seu relógio, todo mundo tem que ver o seu sucesso. Comprou um carrão? Usa o carrão, vai para onde você quiser com o carrão, não esconde não, anda no melhor, porque se morrer, cachorro não tem gaveta e você nunca usou. Minha esposa tem isso, se ela compra uma coisa hoje, ela usa agora. Exatamente. Se duvidar, saiu de uma loja dela, já sai vestido. Já sai vestido. Porque isso nós falamos, o melhor tem cultural. Que ser para nós. Porque, assim, para nós que eu digo, nós temos que usufruir. Nós não estamos aqui para... Lógico, nós não vamos ter 50 carros, porque você não vai saber onde andar. Exato. Aí é uma questão, mas se você pode comprar... as pessoas ainda dão muita importância para o que os outros pensam. Então, isso não leva a lugar algum. É cultural, é o que eu falei, é cultural. A gente tem mania de esconder o sucesso. Gente, se a gente botasse para fora o sucesso que a gente tem, o André, eu ainda mais, até peco, confesso que eu peco, o Brasil teria vários exemplos. Mas aqui, a gente é acostumado a esconder o sucesso, com medo da inveja alheia. Eu falei, cara, que pensamento é esse? Produção, quantos minutos? Então... faltando 2 minutos, olha lá, peça seu voto. Vamos lá, gente, olha só. André, primeiramente, muito obrigado pelo convite, pela TV Vincere. Parabéns pela estrutura, parabéns pelo programa. Continue sendo esse cara aí com empreendedorismo lá na veia. E eu sempre falo, gente, pedindo o voto de vocês. Muitos dos candidatos, eles são estudiosos da dor. Eles estudam um discurso para impactar você na periferia. Eu não. Eu sou um sobrevivente da dor. Eu peguei ônibus lotado, eu nasci na periferia, eu fui precisar de escola, o professor estava de greve, fui registrar um BO na delegacia, os policiais estavam de greve. E eu alcancei o sucesso hoje através do Leandro Hungria e, claro, de Papai do Céu. Mas nunca maquiei o que eu passei. Eu fui um sobrevivente da dor. E eu faço a pergunta para você. Se não for um cara que viveu a dor, não viveu o que você vive, não tem essa veia empreendedora e foi empresário de sucesso, você vai votar em quem? A solução está na sua frente. Leandro Hungria, deputado distrital, o número é 51456. O programa Equilíbrio Nacional hoje teve essa conversa maravilhosa. Maravilhosa. Com Leandro Hungria. Maravilhosa. Mandou um abraço todo para a família, que todos continuam sendo abençoados aí, tendo sucesso. O programa Equilíbrio Nacional se despede, lembrando a você que essa entrevista vai quarta-feira agora, depois de amanhã, às 20 horas ao ar. Você pode assistir pelo canal do streaming que está o link está no Instagram, está no site. Pode assistir pelo YouTube, que vai estar transmitido simultaneamente. E se você perder o horário, vai ficar salvo no YouTube também. Mas de uma forma ou de outra você não pode perder. Aguardamos você no próximo programa.